Olá, meus amigos, meus queridos, muito prazer estar aqui trazendo para você mais um estudo da Palavra de Deus, um tema muito relevante, que é sobre a Nova Jerusalém. É um assunto que é muito importante para nós, porque é aquilo que Deus tem preparado para os seus santos. Então nós vamos falar hoje sobre a Nova Jerusalém. Gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou explicar aqui hoje. As Escrituras, elas descrevem a Nova Jerusalém como a Jerusalém que é de cima, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a santa cidade. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz que é a cidade de Deus que descia do céu. No Antigo Testamento, tanto Moisés quanto Davi, eles viram o templo celestial, eles viram aquilo que Deus tinha revelado para que eles fizessem igual, receberam ordens de Deus para fazer conforme o modelo que havia sido mostrado. Então já havia um modelo. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8 ao 10, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, e pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, e herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Então nós vemos aqui em Hebreus 13, 14, também a cidade celestial é vista como o objetivo dos santos, né? Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O autor aos Hebreus também, ele compara os santuários da terra e do céu e fala sobre as figuras das coisas que estão no céu. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículos 23 e 24, especifica isso para nós. Essas estruturas celestiais não são simbólicas, pois as estruturas reais que foram construídas na terra foram feitas a partir do modelo que já havia sido mostrado no céu. Então nós devemos manter isso em nossa mente quando nós analisarmos o texto de Apocalipse, que descreve, os utensílios do templo celestial, que descreve tudo aquilo que havia ali, os elementos estruturais, as dimensões da Nova Jerusalém, e é isso que nós vamos especificar um pouco também aqui nesse vídeo, sobre as dimensões da Nova Jerusalém. Então nós temos escrito na Palavra de Deus as especificações a respeito da Nova Jerusalém. O termo Nova Jerusalém só é encontrado em Apocalipse, como o livro que foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém. Então alguns comentaristas sugerem que o conceito de uma Nova Jerusalém desenvolveu em função da destruição da antiga Jerusalém. Então a antiga Jerusalém, contudo, jamais foi inteiramente perdida pelos judeus. Não, esse conceito já existia no Antigo Testamento, na literatura apocalíptica judaica e nas epístolas do Novo Testamento, muito antes da destruição do templo. João, sendo judeu, devia estar bastante familiarizado com os textos e as tradições do seu tempo. Então nós vamos ver aqui a mais completa descrição da Nova Jerusalém. Ela está em Apocalipse capítulo 21 e 22. Então a declaração de que a cidade é a noiva, a esposa do Cordeiro, já levaram muitos intérpretes a concluir que toda a descrição da Nova Jerusalém apenas simbolizava a igreja. A linguagem aqui utilizada é metafórica e utiliza um objeto por aquilo que ele contém, a igreja dentro da cidade. Nós vemos aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, Apocalipse 21, verso 2, ele afirma que a cidade estava ataviada, enfeitada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então isso é uma clara descrição, uma clara utilização da figura de linguagem conhecida como símile, que compara e equipara duas coisas distintas. E também em Apocalipse, no capítulo 22, verso 3, diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e dos seus servos que o servirão. Então, o plano de fundo para a metáfora do casamento é o costume judeu de o noivo deixar a noiva e ir se preparar uma casa para onde eles seguem juntos, tão logo o noivo volte para
pegar a sua noiva. Então, quando o noivo retornava, a noiva estava esplendidamente vestida e enfeitada e tinha lugar de cerimônia de casamento. Da mesma forma, a Nova Jerusalém descerá de Deus como um lugar glorioso prometido à igreja. Além disso, em Apocalipse 22, verso 3, que nós lemos, o povo de Deus está completamente separado da cidade, onde eles servem. Então, logo, essa última comparação não pode ser símbolo da primeira. Em todos os aspectos, a cidade qualifica-se como algo físico, com estruturas arquitetônicas devidamente projetadas, materiais de construção, rios, árvores e também habitantes. Então, o aparecimento da Nova Jerusalém dá por encerrados os objetivos nessa terra para o templo, o tabernáculo e para a igreja. Então, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, onde o Senhor habitará eternamente entre o seu povo. Então, em vista disso, é importante notar que a Nova Jerusalém é quadrangular, ela é quadrada. Então, esse desenho em forma de cubo corresponde à forma cúbica singular do Santo dos Santos do Templo, onde a presença de Deus habitava no meio de Israel. A Nova Jerusalém, então, adequa-se ao propósito de Deus, servindo como um local de encontro permanente e ilimitado para o encontro de Deus com o seu povo. Então, nós temos aí uma descrição muito importante, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 5 também. Essa é a nova criação de Deus, ela guarda muitas semelhanças com a sua criação original. A cidade possui um rio puro da água da vida, a árvore da vida, os frutos. Apesar de lembrar o Jardim do Éden, não há nada que nos leve a supor que o texto em cada narrativa seja simbólico, né? Pois não é simbólico, é real. Os muros da Nova Jerusalém revelam que Israel e a igreja compartilham a herança da cidade em condições de igualdade. Os nomes das 12 tribos de Israel encontram-se inscritos sobre os 12 portões. Os nomes dos 12 apóstolos estavam escritos sobre as 12 pedras angulares da muralha, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 12 ao versículo 14. A Nova Jerusalém tem a glória de Deus. E essa característica em particular parece ter mais impressionado João ainda, pois ele enfatiza isso em sua descrição da cidade. A iluminação da cidade elimina a necessidade do ciclo dia e noite que nós temos hoje por causa da presença de Deus e do Cordeiro. A iluminação da cidade chega a alcançar a terra, permitindo que as nações andem à sua luz. Então eu pergunto a você, você sabe qual é a grandeza da Nova Jerusalém, a cidade capital da nova terra que Jesus está preparando para o seu povo? Você tem noção disso? Vamos ver também aqui em Apocalipse 21, versículo 10, o texto diz assim: E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então veja a expressão, que de Deus descia do céu. E o apóstolo João, essa expressão que o apóstolo João estava retratando nesse texto de Apocalipse, dá a ideia de que a cidade está descendo do céu. Mas talvez não seja bem isso que João quis dizer. O que João está vendo é uma estrutura tão intensa em altura que ele define como vindo do céu, pois ele não vê o topo da cidade, né? Em Apocalipse capítulo 21, verso 15, 16 e 17, diz: E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Então, o tamanho da cidade, meus queridos, conforme descrito nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar. Veja que João, ele retrata a cidade situada em quadrado, sendo comprimento, largura, altura iguais. O anjo mediu a cidade em 12.000 estádios, ou seja, se convertermos essa medida antiga, estádios, em medida moderna, quilômetros, vamos ter a medida de 2.200 quilômetros. Então,
Nós vamos converter aí 12 mil estádios para 2.200 quilômetros. Isso mesmo, a Nova Jerusalém ela terá 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Talvez por isso João se referiu à Nova Jerusalém como que desce do céu. Na verdade, a Nova Jerusalém descerá do céu, mas não é o caso desse relato, né? A representação artística da cidade, a Nova Jerusalém, que será um quadrado exato de comprimento, altura iguais, já imaginou uma estrutura como essa em dimensões? Lembre-se que não são 2.200 metros de altura, que ainda assim seria quase 3 vezes maior que o prédio mais alto do mundo atualmente, mas são 2.200 quilômetros de altura. Isso é algo incrível à nossa imaginação. Então, como a cidade é um quadrado, então acha-se na sua área, quando se eleva a 2, nós podemos ver a potência de 2, então a cidade ela tem 4.928.400 km². Essa é a área total da Santa Cidade. Como a área territorial do Brasil é de 8.514.876 km², nós podemos calcular que a Nova Jerusalém tem aproximadamente 58% do tamanho do Brasil, ou seja, um pouco mais que a metade do nosso país. Obviamente que essa será a nova capital mundial, onde o próprio trono de Jesus estará e onde as pessoas de todas as nações irão para adorá-lo. Por isso, não poderia ser diferente. A Nova Jerusalém será algo nunca antes imaginado pela mente humana, será algo criado pela mente do próprio Cristo, né? Então, considerando essa área, que ela seja um grande condomínio horizontal, que cada casa possuiria aí uma área construída de 1.000 metros quadrados, né? Porque todos querem dizer, eu tenho uma casa na nova cidade, eu tenho uma casa na Canaã Celestial. Então vamos supor que seja 1.000 metros quadrados. Então nós teríamos aproximadamente umas 2 bilhões de casas, né, construídas nessa projeção de 1.000 metros quadrados. Então, essa quantidade de casas aqui estipulada, que eu estou estipulando aqui, deixaria atormentada qualquer prefeitura do planeta. Então, vamos lembrar que a cidade terá 2.200 quilômetros de altura. Agora, imagine uma casa com o pé direito na altura aí do piso até a laje, o telhado, mais ou menos, né, de 2.200 quilômetros. Uma construção realmente de uma altura imensa, ultrapassa facilmente as camadas da atmosfera terrestre. A camada da atmosfera, para você ter uma ideia, ela estende até 600 km de altura, e a exosfera que estende a 600 km a 1.200 km de altura. Então, após essa distância, começa o espaço sideral. Então, provavelmente, por isso, que nesse contexto, João declarou que a cidade descia do céu. Quando ele olhava para cima, ele via algo que lá de cima descia até embaixo. Então, logicamente, Deus, sendo perfeito, não deixaria todo esse espaço para cima vago, vazio. Muito provavelmente a cidade santa terá inúmeros pavimentos, ou vamos dizer, andares, de acordo com a sua altura. Então, mas como nós sabemos o tamanho de cada pavimento, então, supondo que Deus vai fazer assim, isso é uma suposição dentro dos nossos cálculos matemáticos, nós vamos estipular um valor simbólico, mas que está adequado à nossa realidade de um pé direito, vamos dizer, bem alto, né, de 6 metros, seria muito bom em qualquer casa, né, um pé direito de 6 metros. Então, nós dividimos a altura da cidade de 2.200 1.000 metros de altura por 6 metros de pé direito. Então nós temos aproximadamente 366.667 pavimentos ou andares, e cada pavimento com mais de 2 bilhões de casas. Então, mais logicamente, a cidade terá que ter espaço público. Então nós vamos tirar aí metade das casas, né, para pavimentos. Nós teremos então 1 bilhão de casas. Então, em toda a cidade, cerca de aproximadamente 373 trilhões, né? Então, cada casa com
mais ou menos 1.000 metros quadrados de área. Então o espaço público seria cerca de metade dessa área da cidade, já que usamos metade dela para as casas, ou seja, 2 milhões, né, de mais de 400 mil metros quadrados por pavimento. Então o espaço público total da cidade seria de aproximadamente 904 bilhões de quilômetros quadrados para as outras partes que não fosse habitação, né? Podemos dizer trabalho, cultos, diversão e outras coisas que poderia ter na cidade. E isso considerando apenas o piso sem calcular a altura, pois teríamos um número gigantesco de metragem cúbica. Então, fora isso, o que nós podemos explicar aqui ainda é que temos o muro da cidade, que é gigantesco também em todos os materiais que foram usados na construção da cidade, além dos significados de honra que Deus inseriu na cidade para os seus filhos, aqueles que vencerem com Cristo, né? Então vamos encerrar por aqui essa explicação, né, para não ficar muito complicado para você, né, pois o estudo já é muito grande, mas você pode ver que a Nova Jerusalém, você estudando Apocalipse 21, né, você vai ver mais sobre a beleza dela, os materiais, né, as pedras preciosas das quais ela foi construída, né? Então o intuito nosso aqui foi mostrar as dimensões da Nova Jerusalém e dar uma ideia de que Jesus está preparando para aqueles que nele creem, para aqueles que o amam. Então, meus queridos, vamos nos conscientizar de que Deus tem espaço para todos, né? Em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então vamos lembrar, meus amados, o que Jesus prometeu aos que confiam em sua palavra. Vamos estar entre essas pessoas. Eu espero que você esteja entre as pessoas que guardam a palavra de Deus. Também em João, no capítulo 14, no versículo 2 e 3, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E também em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3 e 4, diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Que Deus possa te abençoar e que você possa continuar acompanhando os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. O nosso intuito aqui foi mostrar para você algo mais sobre a Nova Jerusalém. Então Deus, ele tem espaço lá para toda a população já existente na face da terra, desde que existiu pessoas na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.